Oi, pessoal, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo é um tanto diferente, não é uma resenha, não é um vlog, é mais um vídeo de primeiras impressões, porque eu tô lendo As Ondas, da Virginia Woolf, e eu tô muito reflexiva em relação à minha existência, meus comportamentos, os meus pensamentos e quem eu quero ser também. Eu já disse várias vezes aqui no canal que eu me entreguei pra Virginia Woolf. Esse ano eu já li Passeio ao Farol, Mrs. Dalloway e agora eu tô lendo As Ondas. E é até um pouco difícil pra mim explicar sobre o que esse livro fala, porque por muitos ele é considerado um romance mais difícil da autora, até porque ele é muito experimental, modernista e ele traz uma narrativa diferente que eu nunca tinha lido e que de fato é muito desafiador. Na obra a gente acompanha a história de 6 personagens: o Bernard, o Louis, a Neville, a Ginny, a Susa e a Rhoda. Ah, e tem o Percival também, mas ele não narra nada, não pensa nada. Na verdade, ele é um personagem que é evocado a partir de pensamentos desses 6 personagens. Mas, apesar dele não narrar, ele é uma figura importantíssima para essa história. Todos eles são amigos e a gente acompanha desde a infância até a adolescência, até a fase adulta desses 6 personagens. Todos eles têm uma voz dentro desse livro, então eles falam, eles pensam e agem como se tivessem emaranhados em certo ponto, mas desemaranhados em outros. O livro tem um enredo, ele tem uma história, mas é até difícil falar qual é, porque como tá tudo muito emaranhado, é um pensamento daqui, outro pensamento dali, que vai puxando uma coisa ou outra, eu não consigo dar uma sinopse além disso. Inclusive, o livro não tem uma sinopse. Aqui tem um trecho do livro, e aqui também é outro trecho do livro, não tem uma sinopse contada. Então vai contar a história desses 6 personagens que passam por isso, aquilo. É muito difícil fazer essa separação. Isso que torna a obra tão desafiadora, mas ao mesmo tempo tão encantadora. Vou tirar a luva para ficar mais fácil de falar sobre o livro, mas olha. Essa aqui é a luva, esse é o livro com essa capa toda em preta e com o nome aqui. Belíssimo, né? Vou explicar o formato do livro. O livro pode ser separado em 2 segmentos. A gente tem o interlúdio, que ele é em itálico. Ele narra a passagem do tempo de uma forma bem poética. Eu confesso que eu tenho bastante dificuldade de entender essa parte, porque ao mesmo tempo que ele diz muita coisa, também não diz nada. E tem que ir caçando ali algumas coisas. Então essa tá sendo uma parte bem difícil pra mim. E a outra parte é o solilóquio, em que são reproduzidas as falas dos personagens. E eu estou colocando falas entre aspas. E aí que veio a minha maior confusão, mas também a maior genialidade dela. O livro todo é escrito dessa forma, entre aspas. Tem a fala, depois tem disse fulano de tal e continua a fala. Só que não é necessariamente uma fala, uma exposição em formato de voz. Na verdade, essas falas representam pensamentos, sentimentos, emoções. É o que eles estão pensando, refletindo, ouvindo, às vezes podem estar até mesmo falando. Por mais que esteja escrito disse Bernard ou disse Rhoda, não é uma fala, e sim representando esse personagem, tendo as suas reflexões e a sua consciência. E eu achei isso muito interessante, mas no começo do livro eu fiquei muito confusa, porque eu comecei o livro sem ler nenhum material de apoio, sem ver nenhum vídeo. Eu comecei a ler e eu pensei, ah, várias falas, né? Quando que virá a parte sem as falas, narrada? Aí eu folheei o livro e tudo é assim, tudo mesmo, do início ao fim, exceto a parte do interlúdio. E aí que eu fui procurar, aí que eu entendi como ela inseriu esse solilóquio na narrativa. Ah, e as falas dos personagens, eles se misturam, se completam ao mesmo tempo e em que se diferenciam. E você vai percebendo isso ao longo do tempo. Aos poucos a gente vai entendendo a personalidade, os receios, as raivas, os medos de cada um. Quando eu li Solilóquio pela primeira vez, eu pensei no conceito do psicodrama, que é uma abordagem dentro da psicologia que utiliza da dramatização para explorar queixas psicológicas. E no psicodrama há a técnica do solilóquio, em que o protagonista da dramatização fala em voz alta os seus pensamentos, sentimentos, como se fosse um monólogo interior
expressando a consciência de cada personagem. Como eu resgatei esse termo do psicodrama, eu tô lendo esse livro como se todos estivessem em um teatro, literalmente, como se eles estivessem atuando, e tá me ajudando muito a entender melhor os personagens, a deixar fluir também a narrativa, e tá sendo muito interessante. É literalmente um teatro. Disse que esse vídeo não vai ser uma resenha porque eu ainda tô na metade do livro, então tem muita coisa ainda pra acontecer e pra eu ler. Mas, nessa metade, eu já consegui tirar muitas coisas interessantes do livro. Como a gente acompanha os personagens desde a infância ali até algum período que eu não sei qual é, mas imagino que quase velhice, talvez, não sei, ainda irei ler e descobrir, e em outro vídeo eu falo melhor sobre. Mas como a gente acompanha infância, adolescência, fase adulta, a gente vê o desenvolvimento dos personagens, o medo e essas mudanças. Muito interessante, como se fosse uma metamorfose mesmo. E uma coisa que eu fiquei muito intrigada e achei muito interessante é que tem uma batalha dentro de alguns personagens entre o eu público e o eu privado, parece. Como se tivesse um eu público, que é aquele eu que a gente mostra, aquele eu que a gente vê, e um eu privado que, digamos que seja a nossa parte feinha, ou a parte que a gente não mostra pra ninguém, que a gente não quer que as pessoas vejam. Uma parte em específico, eu não vou falar quem, porque eu não quero dar spoiler, mas só pra vocês entenderem um pouquinho dessa dualidade, em que um personagem fala: além disso, sou atormentada pela inveja. Odeio fulano de tal, porque ela me mostra que minhas mãos são vermelhas, minhas unhas roídas. E aí tem outros trechos também que parece que é uma briga interna, que fala: ah, eu sou um tigre e olha só quem eu sou por dentro e eu não mostro isso pra ninguém e não sei o quê. Eles se diferenciam nesses pontos, nessas características, nessa inveja que sente. Então, tem uma personagem que ela é mais retraída, que ela fica no canto, apesar dela sentir muito dentro de si. Tem outro personagem que, na minha perspectiva, ele é o pai do grupo, e aí tem um outro que tem outra característica, então eles vão se diferenciando dessas formas, mas eles passam por esses processos internos de eu sou essa pessoa que tá presa e que as pessoas não sabem quem eu sou de verdade, que tem esse tigre dentro de mim, mas eu demonstro outra coisa. Isso me faz refletir muito eu mesma e meus processos, e aí que entra o pequeno desabafo que eu irei fazer. Obrigada por me escutarem até aqui. Durante toda a minha trajetória, eu escondi muita coisa. Eu sou irmã mais velha, eu sinto que precisei proteger e ainda preciso proteger os meus irmãos. E por conta disso eu acabo não contando muitas coisas, não somente para os meus irmãos, porque eles são menores, mas também para as outras pessoas ao meu redor, para minha tia, para os meus amigos. Às vezes eu espero acontecer uma bomba ou eu não aguentar mais para eu desabafar, e eu fico nessa dualidade do eu público e eu privado, que eu conto e o que eu não conto, como eu tenho que agir, como eu não tenho que agir. Isso por conta de toda uma trajetória de vida em que eu fiquei mais à margem. Na minha cabeça, por exemplo, era muito melhor eu ficar no meu cantinho, eu não ser vista. Isso porque eu sofria bullying, isso porque eu tinha uma questão com o meu corpo também, que até hoje me persegue, mas também por insegurança de achar que as pessoas não irão gostar de mim. Eu tenho essa característica mais introspectiva, mas essa dificuldade de me soltar mais, de ser mais espontânea. E isso eu sinto tanto na esfera pessoal, com as pessoas ao meu redor, com amigos, quanto nos meus vídeos às vezes. Eu me sinto tão polida e eu tô tentando me soltar, eu tô tentando criar laços, mas às vezes é difícil ainda assim criar laços. Não criar laços, porque eu me sinto, eu acho que eu sou comunicativa, mas manter esses laços. Porque eu penso, cara, eu vou ficar à margem porque eu acho que não vão sentir minha falta.
Sendo que por dentro, dentro do meu eu privado, eu sofro demais com isso. E eu acabo me comparando muito com outras pessoas que são relembradas, e eu sinto que eu não sou relembrada, e outras pessoas que conseguem criar laços e manter esses laços. Eu acabo me comparando demais com essas pessoas, como esse trecho que eu li. Exatamente esse trecho que eu li. E é muito difícil você perceber essa parte feinha de você, né? Essa parte que sente inveja também. E em vários momentos eu fiquei pensando, cara, eu não consigo, às vezes, estar num grupo e ser muito espontânea, eu tento me polir demais. Eu não consigo, às vezes, ter o primeiro passo de, sei lá, tomar uma atitude mesmo. E eu fico pensando, tá, mas eu quero ser essa pessoa também? Eu quero isso por mim ou eu quero porque às vezes é o que esperam de alguém? Isso confunde demais a minha cabeça, é muito doido isso. E tem essa parte pessoal minha, e aí a gente pode entrar em várias esferas e várias facetas, mas também tem um outro ponto sobre a minha profissão. Porque antes de psicóloga, eu sou humana. Eu sofro, eu choro, eu fico com raiva, eu não entendo muitas coisas, eu faço muitas coisas que eu falo para não fazerem muitas vezes. Tudo bem, porque antes de ser psicóloga, eu sou uma pessoa. Só que parece que a partir do momento em que eu me torno psicóloga, eu sou para sempre psicóloga, antes de necessariamente ser uma pessoa com esses receios e com esses defeitos. Eu não sei explicar se é algo que esperam de mim por conta dessa profissão ou se é algo que eu criei. Mas durante a faculdade a gente ouve bastante essa construção da personalidade do psicólogo. Então você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que se portar assim, você tem que se vestir assim, você tem que ser polido. Só que isso é muito ruim quando sai da profissão e se torna parte da sua personalidade ou o seu jeito. Muitas vezes eu me pego sendo psicóloga, no sentido de se portar como, sem estar sendo, sem estar no meu papel de psicóloga, mas no sentido de estar avaliando, de perder a minha espontaneidade em muitos momentos, de querer guardar pra mim mesma e não me soltar e desabafar e expor os meus receios e os meus medos. Isso, obviamente, fora do setting terapêutico, tá? Porque quando a gente tá com o nosso paciente, a gente suspende, né? A gente deixa ali armazenado em outro lugar para analisar sem o julgamento. Fora desse set terapêutico, eu levo o meu eu psicóloga e isso tá sendo muito ruim para mim. Eu de verdade tô perdendo a minha essência, eu acho, e por isso que eu tô refletindo muito sobre quem eu quero ser no privado e quem eu quero ser no público, porque isso tá muito emaranhado pra mim e eu não tenho uma resposta ainda. Eu sinto que eu tô construindo isso, mas eu acho que o principal disso tudo é eu ser mais espontânea. Obviamente, tem coisas que eu vou compartilhar, coisas que eu não irei compartilhar, mas saber pedir ajuda, conseguir desabafar também e falar que eu não estou bem ou que eu preciso, sei lá, de algum suporte, de algum apoio. Porque nem isso eu peço, nem isso. Assim, pra eu ligar pros meus avós e falar, não estou bem, é muito difícil, eu sofro muito. Além desses dois pontos, eu acho que o que mais me pega é querer criar mais laços. De me soltar, de manter esses laços que eu crio também. Porque eu penso, tá, eu acho que eu não sou tão importante. Então por que que eu vou manter isso? E isso nada mais é do que uma sabotagem, porque eu sei que eu sou importante. Eu sei que tem pessoas que gostam de mim e eu sei que os laços que eu tô criando, tanto na vida real quanto na vida online, que também é vida real, mas essa separação, né, a gente acaba fazendo. Eu sei que são laços fundamentais, mas por conta da sabotagem, eu deixo passar muitas coisas. Eu, não somente nos laços, mas também nas oportunidades. Eu me saboto pensando do tipo, ah, será que isso é uma pegadinha? Será que
o mestrado, eu mereço esse mestrado que eu tô fazendo? Eu mereço essas oportunidades que estão aparecendo? E aí eu acabo, por conta da sabotagem, ficando à margem. Pensando, eu acho que eu não mereço, eu acho que não é tudo isso, eu acho que eu tô aqui de forma errada. Sendo que, não estou. Eu trilhei. Mas a sabotagem aparece em primeiro lugar. São tantas esferas, pessoais, profissionais, acadêmicas, públicas, porque agora eu tô tornando isso público. E é muito difícil pra mim tornar isso público, porque eu sempre penso, tá, e se algum paciente meu ver isso, algum futuro paciente meu ver esse vídeo? Mas isso não afeta em nada o meu trabalho. Na verdade, isso me torna humana e mais capaz de acolher o próximo, de entender que, olha, tá tudo bem, a gente sente isso mesmo. Isso não me faz ser uma profissional pior. A gente estuda técnicas, a gente estuda compreensão, escutativa, questionamento socrático, tudo isso. Eu expor, eu falar sobre os meus receios não me torna uma profissional pior. E eu sinto que isso foi um grande solilóquio. Eu não sei se fez sentido tudo isso que eu tô falando. Em certo momento da vida a gente se pega pensando nisso. Talvez seja a crise dos 25 anos. Não considero que seja, mas pode ser. A gente vai refletir se é o melhor caminho, se a gente quer continuar agindo dessa forma. Eu acho que é muito corajoso quando a gente fala essas nossas partes que a gente não gosta. Quando a gente fala que a gente é egoísta, que a gente é invejosa. E é muito corajoso quando a gente percebe isso também, porque a gente vai sentir em algum momento da vida, a gente vai errar, a gente vai sentir culpa. É importante você admitir isso e tá sendo importante pra mim também, nesse momento. De novo, é um grande de um solilóquio isso aqui. Mas não poderia ser diferente. Eu acho que a leitura de As Ondas tá me proporcionando essa visão e mergulhar na mente desses personagens, nessa grande dualidade que eles trazem, é a parte mais humana da vida inteira. E eu finalizo esse vídeo com um trecho que também não irei falar de quem é, mas a pessoa fala: "O que digo é perpetuamente contestado. Sou interrompida a cada vez que a porta se abre. Serei partida, serei ridicularizada durante toda a minha vida. Serei atirada para cima e para baixo entre os homens e as mulheres, com seus rostos crispados, com suas línguas mentirosas, com uma cortiça no mar encrespado." Eu até anotei aqui embaixo que essa parte diz muito como os personagens se sentem, alguns presos, enquanto outros têm essa liberdade maior. Então há um amadurecimento e uma busca interior de se expor, mas de se entender também. Nem preciso falar o quanto eu me identifiquei com essa parte, né? É assim que eu me sinto em vários momentos, e é muito dolorido permanecer nisso, e é muito difícil sair. Mas é muito libertador quando a gente sai dessa posição também. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de comentar sobre como você se sente em relação a esses assuntos, se você já parou para refletir também. E se você quiser saber mais sobre as minhas impressões finais sobre o livro, eu vou ler durante o mês de julho inteiro, me segue aqui, me segue nas redes sociais também, porque eu vou postando o andamento dessa leitura. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse grande solilóquio e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!